Oi, gente, tudo certo? Vamos lá dar continuidade ao Filoartrópoda? Vamos finalmente falar das últimas duas classes, né? Mas antes de falar dessas classes, eu quero que vocês deem uma olhadinha aqui no que eu estou segurando, nesse inseto aqui. Olha o tamanho desse inseto, pessoal. Aqui dá para ver muito bem, né, que ele tem uma cabeça bem nítida, o tórax e o abdômen, só que o abdômen geralmente é coberto pelas asas, né? Esse é um besouro, olha o tamanho dessas antenas, pessoal, né? Dícero, hexápode, lembram? Divisão corporal, cabeça, tórax e abdômen, tá? E mostrando aqui, vocês têm cigarras aqui desse outro lado, tá? Aqui a gente tem libélula, as duas libélulas aqui em cima. Vejam, né, até a consistência das asas dos insetos são diferentes. Tem asas membranosas, como desses aqui, até mesmo das moscas, das abelhas, né, são as asas transparentes, e essas asas aqui por cima aqui são as coriáceas, né, bem resistentes. Vocês sabem que o exoesqueleto protege eles contra a desidratação, contra a perda de água excessiva, né, por isso eles se dispersaram bem pelo ambiente. Pessoal, eu queria comentar uma coisinha com vocês que eu havia falado na aula, em relação ao sistema circulatório deles, que a gente comentou com vocês, que é aberto, lacunar, e o fato de o sangue ser incolor. Justamente, eu acho que na aula lá eu acabei falando em hemocianina. Hemocianina é só para crustáceos, tá? E aracnídeos. Aqui no caso dos insetos é completamente incolor, como eu havia comentado, mas acho que sem querer eu mencionei a hemocianina. Não tem pigmento respiratório nenhum. Por isso mesmo, o sangue deles não pode transportar os gases, tá? Por isso os gases entram diretamente lá pelas traqueias e vão diretamente aos órgãos, ok? Então, só para corrigir, né? Depois que eu fiquei me tocando, acho que eu tinha falado em hemocianina, então nada a ver com hemocianina, beleza? Sangue continua incolor, sem pigmento respiratório, é só isso. Então, é isso aí. Então, vamos deixar um pouquinho os insetos de lado e agora a gente vai falar, então, da classe Quilópoda. Pessoal, classe Quilópoda, escreve-se Xilópoda, e eu pronuncio Quilópoda, ou você simplesmente fala o termo, né, Quilópodes com Q-U-I, Quilópodes com acento, enfim, tá? De quem nós estamos falando aí? Estamos falando da lacraia, né, vai lacraia, né, tô brincando. Da lacraia ou centopeia. Centopeia, a impressão de ter mais de 100 patas aí, né, e na verdade eles têm mesmo, né? Esses animais, eles têm o corpo dividido numa cabeça e tronco, tá? Cabeça e tronco. Bom, na cabeça tem um par de antenas igual dos insetos, e eles têm um par de patas por segmento corporal. Então, cada segmento vai ter um par de patas, até o finalzão do corpo. Esses animais aqui, o primeiro parzinho, uma garrinha que eles têm bem próxima da cabeça, se chama forcípulas, é para injetar o veneno, então eles são venenosos. No homem, a picada é bastante dolorida, não é fatal, mas chega a ser bastante dolorida e muitas vezes precisa até de atendimento médico. Então, muito cuidado com as lacraias ou centopeias, né? Geralmente, esses animais aí têm hábitos noturnos. Uma lacraia aí pode ter o tamanho bem variável, tá? 10 centímetros, às vezes até maior que isso. São extremamente rápidas, são carnívoras. Nossa, tem centopeia que come, além de invertebrados, além de matar animais invertebrados, come até alguns vertebrados como ratos, né? Então, elas são bem agressivas mesmo. Em relação à anatomia interna desses animais, é igual de inseto. Então, aquilo que você estudou para inseto, você vai lembrar para os quilópodes e para os diplópodes, que a gente já vai ver na próxima imagem, tá? Então, por exemplo, a respiração traqueal, sistema circulatório aberto, sistema excretor túbulos de Malpighi, sistema nervoso ganglionar ventral, né? Então, tudo igual. As centopeias também trocam o esqueleto para crescer, porque são artrópodes, né? Tem os apêndices articulados, por isso são artrópodes, tá? E aqui, ó, esse outro animal agora aqui é o piolho de cobra. Esse é da classe Diplópoda. Pessoal, diplo, porque são 2 pares de patas por segmento corporal. Mas tem um detalhezinho aqui que é o seguinte. Na cabeça deles também tem um par de antenas, tá? Só que as antenas são bem curtinhas em relação à lacraia. Não são venenosos, então não tem garrinhas para injetar veneno. Só que nos 3 primeiros segmentos do corpo, eles têm apenas um par de patas.
tá? E nos demais segmentos, até o final do corpo, são os 2 pares de patas. Então, a gente diz que a divisão corporal deles é uma cabeça, um tórax e o abdômen compridérrimo aí, tá? Com seus 2 pares de patas por segmento corporal. Por isso são diplópodes. Exemplo, então, são os piolhos de cobra. Também tem hábitos noturnos. A gente vê muito desses animais aqui no litoral, né, na praia, nas casas lá, então tem bastante piolho de cobra. É inofensivo, é o contrário da centopeia, tá? Enquanto a centopeia é carnívora, ele é herbívoro. A centopeia é agressiva, ele é bem calmo. A centopeia anda muito rápido, ele anda bem lento, bem devagar. A centopeia pode atacar e ele na posição de defesa, ele acaba se enrolando quando ele se sente ameaçado e ele solta um odor meio fedidinho. Então, ele vai ter essa postura aí, ó. Esse bicho dá para você pegar na mão, é completamente inofensivo, tá? Agora, a lacraia não, né? Então, são os piolhos de cobra. A mesma coisa que eu comentei com vocês. A parte interna, a anatomia interna desses animais, tanto desse piolho de cobra, que é um diplópode, como a lacraia, que é um quilópode, é igualzinho dos insetos, tá bem? Bom, pessoal, aqui nós vamos encerrar as classes dentro do filoartrópoda. Então, vocês viram classe crustácea, aracnida, inseta, quilópoda e diplópoda. O que mais é cobrado em relação aqui a esses diplópodes e os quilópodes é isso que eu comentei com vocês, essa diferença, essa parte externa, tá? Enquanto aqui é um par de patas por segmento corporal, lá são 2 pares de patas por segmento corporal. A presença dos órgãos parecidos com o dos insetos, tá? O fato de aqui ser venenosa e carnívora e aqui ser herbívoro e não venenoso. Beleza? Então, essas são as principais características. O que eu convido vocês para a gente fazer agora? Vamos fazer um pouquinho de exercício, porque as nossas aulas são bem apertadas, praticamente a gente não vai ter muito tempo de fazer exercício ou aula somente de exercício. Então, eu convido vocês a fazer um pouquinho de exercício junto comigo. Bora lá pegar a apostila? Pessoal, apostila página 22, diz o seguinte lá, ó. Durante um trabalho de campo, certo biólogo realizou a coleta de invertebrados, obtendo os seguintes indivíduos: gafanhoto, aranha, barata, camarão, siri, carrapato, cupim, lacraia e percevejo. Reúna esses animais segundo o grupo taxonômico a que pertencem, nomeando. Bom, todos são artrópodes, tá? Então, reúna eles em grupo taxonômico seria dentro de suas classes. Então, por exemplo, vamos começar com a classe insecta, tá? Quem são insetos aí? Nós teríamos o gafanhoto, a barata e o cupim e o percevejo, tá? Esses são insetos. Tem gente que acha que escorpião e aranha, né, chamam esses animais de insetos, mas você viu que eles são diferentes com relação à divisão corporal, número de antenas e número de patas locomotoras, tá? Depois ali, ó, quem são os aracnídeos? Seria aranha e carrapato, tá? E depois aí quem são os crustáceos, camarão e siri, e ainda nós temos a lacraia, que é um quilópode que você acabou de ver. Tá? Então, reunimos aí nas 5 classes. Aliás, faltou a diplópoda, não tem de classe diplópoda aqui, tá? Muito bem, exercício 2. Com relação às características gerais, os aspectos anatômicos e fisiológicos dos artrópodes, assinale o que for correto. Os artrópodes são animais triblásticos celomados com simetria bilateral, sistema digestório completo e corpo segmentado. Tudo perfeito, né, minha gente? E é fundamental que vocês entendam que todos esses animais diferentes que a gente foi vendo classe por classe, todos são artrópodes porque têm as características em comuns que são os apêndices articulados, o exoesqueleto quitinoso e a troca desse esqueleto para crescerem, tá, galera? E aí, conforme suas diferenças, eles foram colocados em classes distintas, como que a gente viu, né? Levando principalmente em conta número de antenas, número de patas e divisão corporal, tá? Então, se perguntasse para você por que uma barata é um artrópode, você já sabe. Por que uma barata é um inseto? Você também já sabe, né? Então, vamos lá. Número 2. Pode ser atribuído a um dos motivos do sucesso evolutivo dos artrópodes a presença do esqueleto corporal externo, o exoesqueleto, que protege o corpo do animal e fornece pontos de apoio firmes para a ação dos músculos, tornando a movimentação eficiente. Correto também.
Próxima. A classe insecta possui o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, 2 pares de pernas presos ao tórax? Não, né? A gente viu 3 pares de patas. Então, é aqui que está o erro, tá? Vamos já passar para a próxima. Os aracnídeos possuem corpo dividido em cefalotórax e abdômen, 4 pares de patas, apêndices anteriores especializados em manipular alimento, que são os pedipalpos. Correto, tá? Não esqueçam que os aracnídeos têm os pedipalpos e ainda as quelíceras. Então, a 8 está certa. 16. Nos insetos com desenvolvimento ametábulo, o indivíduo que eclode do ovo é um pequeno ser vermiforme de corpo segmentado, sem olhos nem asas, o que pode ou não ter pernas. Pessoal, não é vermiforme, o corpo ele já nasce igualzinho ao adulto, com o número de patas, tudo certinho, apenas vai crescer. Então, essa está errada. Ficamos com as corretas aqui no exercício 2, 1, 2 e 8 apenas, tá? Passamos para o exercício 3. O gráfico mostra as curvas de crescimento de 2 animais. Identifique qual delas é a curva de crescimento de um artrópode e justifique a sua escolha. Bom, então você já sabe que a curva que vai representar o crescimento dos artrópodes é a número 2, tá? Por quê, pessoal? Porque eles têm aquele período de muda do esqueleto, da troca desse esqueleto, que se chama equidise. Então, por isso que dá aquelas paradinhas, né? É o tempo que eles têm que sair do esqueleto para poderem se esticar. Aí, uma vez que o corpo, né, o novo exoesqueleto já endurece, eles param de crescer, passa por um tempo sem crescer, depois tem que trocar novamente e assim vai. Então, por isso que é a curva 2, tá? Exercício 4. Cupins, baratas e formigas estão na lista dos animais que são considerados pragas na maioria das cidades. Além deles, mosquitos e escorpiões também povoam muitos centros urbanos. Uma característica comum a todos os animais citados é um fator ambiental que favorece ambiental que favorece o número elevado dessas pragas na cidade são respectivamente. Então, primeiro a gente tem que escolher uma característica comum a todos eles, tá? Entre cupins, baratas e formigas, e aí um fator ambiental que estimula esse número elevado deles. Bom, então, na letra A, quelíceras não é comum a eles, tá fora. Letra B, exoesqueleto de quitina é comum? Sim, porque todos eles são artrópodes, né? E a disponibilidade de alimentos? Com certeza, né, pessoal? Então, letra B de bosque. Então, essa aí vai ser a alternativa correta. Eu estava lendo aqui para vocês esse exercício e lembrei de um que caiu no vestibular, falando lá dos hábitos do escorpião. O enunciado era grandinho, falava lá dos meses que ele mais aparece por causa do potencial dele de reprodução, falando dos hábitos alimentares dele, aonde que ele vive, o esconderijo dele, falou várias coisas sobre ele e no final perguntava, dizia que no enunciado tinha um erro. E daí para você escolher as alternativas, para você identificar onde que estava o erro. E era uma questão bem difícil, né? Geralmente o pessoal erra. E justamente, sabe qual era? Quando mencionava que ele era um inseto. Só que falava tanta coisa, que as pessoas marcavam outras alternativas e esqueceram, né, que ele é um aracnídeo e não um inseto, tá? Por isso que eu comentei sobre isso com vocês, aí de saber definir por causa das características externas. Exercício 5. Existem diferenças entre a organização das estruturas dos artrópodes. Em relação ao enunciado, associe as colunas. Então, vamos lá. Eu vou ler a característica e a gente vai dizer qual animal é. Em geral, são aquáticos, seus corpos apresentam 2 regiões, cefalotórax com 2 pares de antenas e abdômen. Possuem um par de mandíbulas na abertura da boca e um tubo digestório completo. A respiração é feita por ramificações laterais, brânquias, pessoal, localizadas nas patas. E aí, né, só podem ser os crustáceos. Então, número 3. São terrestres, seus corpos apresentam cabeça com um par de antenas, pequeno tórax e um longo abdômen segmentado com 2 pares de patas locomotoras por segmentos, ó, podendo variar de 20 a 100 segmentos. Então, imagine quantas patas. A respiração é traqueal, então só podem ser os diplópodes. Muito bem, né, galera? É isso aí. Em geral, são terrestres, seus corpos apresentam 3 regiões, cabeça com um par de antenas, tórax e abdômen. Possuem tubo digestório completo e aparelho mastigador. Pode ser sugador, lambedor ou mastigador. A respiração é feita por traqueias. Então, lembra que nós comentamos sobre isso agora mesmo? Né? São características importantíssimas de insetos, tá? Então, número 1, ok.
São terrestres, a maioria deles apresenta seus corpos com cefalotórax e abdômen, não possuem antenas e nem mandíbulas, galera. Possuem 4 pares de patas, a respiração é feita por filotraqueias, também denominadas pulmões foliáceos. Aqui só podem ser os aracnídeos. Então, ficou aí 3, 4, 1 e 2, tá legal? Isso vai nos dar a letra B de Bosque. Perfeito. Número 6. Olha mais uma vez como aparecem essas questões, né, pessoal, de gráfico indicando o crescimento de um animal, o tamanho, né, de um animal terrestre ao longo de um determinado período de tempo, a partir do seu crescimento. Nomeie o filo a que esse animal pertence, justificando sua resposta. Bom, com certeza, por ter esse padrão de crescimento, só podem ser os artrópodes, tá? E aí, o que você vai justificar? É porque ele tem que trocar o exoesqueleto para poder crescer, né, galera? Então, perfeito. Letra B. Nos pontos indicados pelas setas, ocorre um processo relevante para o desenvolvimento desse animal até a fase adulta. Nomeie esse processo e aponte a razão da sua importância. Como se chama esse processo ali onde as setas estão apontando? São as mudas ou equidizes, pessoal. São as trocas do esqueleto, né? E qual que é a importância de fazer isso, de fazer a equidise e a muda? É para permitir o crescimento do animal, senão ele não consegue crescer. Tá certo? Muito bem, pessoal, então fizemos aqui alguns exercícios para lembrar aí dos artrópodes e eu digo a vocês o seguinte, na hora do estudo, você tem lá exercícios que vão lembrar dos filos que a gente já viu e também dos artrópodes. Os artrópodes começam ali ó, já na questão número 8, já fala um pouquinho de artrópodes até o número 13. Convido vocês para fazer. Eu até queria chamar a atenção de você para um exercício na página 30, na hora do estudo, tá? No número 12, que caiu no Enem. Muitas das questões do Enem, você pode chegar a uma resposta através do enunciado. Então, eu achei essa questão bem bacana para você dar uma olhadinha ali, ó. Que diz assim, o desenvolvimento da maior parte das espécies de insetos passa por vários estágios até chegar à fase adulta, quando finalmente estão aptos à reprodução. Esse desenvolvimento é um jogo complexo de hormônios. A equidizona promove as mudas, as equidizes, mas o hormônio juvenil impede que o inseto perca suas características de larva. Com o tempo, a quantidade desse hormônio diminui e o inseto chega então à fase adulta. Então vocês perceberam que tudo isso, o crescimento dele e as trocas são controladas por hormônios. Então, o inseto, quando ele nasce, a forma jovem dele é porque ele tem esse hormônio juvenil. Então, a partir do momento que ele vai ficando maduro, né, esse hormônio juvenil ele vai deixando de produzir e a equidizona vai produzindo lá a troca do esqueleto, né, responsável por esse controle, tá? Aí diz o seguinte, ó, cientistas descobriram que algumas árvores produzem um composto químico muito semelhante ao hormônio juvenil dos insetos. A vantagem de uma árvore que produz uma substância que funcione como hormônio juvenil é que a larva do inseto, ao se alimentar dessa planta, vai ingerir esse hormônio e vai acontecer o que será, pessoal? Letra A, vive sem se reproduzir, pois nunca chega à fase adulta. É isso aí, né? Porque o hormônio juvenil, se ela vai ter se alimentado, vai ficar uma concentração no interior do corpo dele, impedindo ele de chegar à fase adulta, porque ele tem que ir perdendo esse hormônio, né? Olha que descoberta interessante, tá? Então já é a letra A aí, ok? Então eu achei bem legal. Bom, pessoal, façam os demais exercícios, tem mais questões aí do Enem e de outras, né? E a gente vai conversando. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Pessoal, não deixem de assistir, né? Vamos fazer umas aulas aí, ó, não está passando de uns 20 minutos no máximo. Hoje a gente fez até um pouquinho de exercício para você, tá bom? Então, se cuidem e até a nossa próxima aula.